Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Olha aí, aquela novela do Boulos conversando com o Datena na casa do Boulos está rendendo. E eu vou trazer aqui uma manchete já de cara que vai desagradar muitos petistas ou lulistas que criticaram a conversa, a proximidade entre Boulos com Datena. Vejam só, Lula aprova a dobradinha entre Boulos e Datena, entre aspas, para vencer. E aí o Lula mandou um recado para os dois depois que vazaram aquele vídeo de menos de 3 minutos, de uma conversa que durou mais de 4 horas. Eu já falei sobre isso aqui, mas tem coisa nova, fica até o final do vídeo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dedo no dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho aqui chegue a mais pessoas que não conhecem o canal Politizando. Elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui então falar do que foi divulgado aí por um colunista de que o Lula não se incomodou em nada com o vazamento da conversa entre o deputado Boulos, do PSOL, e o apresentador da Band, José Luiz Datena, embora o teor da conversa privada mostrasse críticas ao PT e ao próprio presidente. Ele, o Lula, defendeu aliados que a improvável dobradinha tornaria a candidatura do pessoalista competitiva em São Paulo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Abre aspas para um senador do PT que mandou o seguinte em um grupo de WhatsApp enquanto comentava a notícia. O Lula ficou animado ao saber que Boulos pode ter o Datena como vice. Será que o PT vai ficar animado com isso? Para esse senador do PT, o compromisso feito para apoiar o deputado federal para prefeito de São Paulo está mantido e nada vai demovê-lo da ideia. O presidente só não apoia o Boulos se o deputado não for candidato. Bom, e o Boulos não nega que será. Na verdade, já na campanha para deputado federal, já se falava, não era novidade, não era segredo para ninguém que o Boulos queria mesmo era disputar a prefeitura de São Paulo. Depois que a campanha acabou, o Boulos foi o mais votado do estado, ficou à frente, inclusive, do Eduardo Bolsonaro, que em 2018 foi o mais votado, só que o Eduardo Bolsonaro teve praticamente a metade dos votos de 4 anos atrás, então caiu muito a votação do Eduardo. Quem cresceu muito em São Paulo foi a Zambelli, que em 2018 teve menos de 100 mil votos e agora teve aí em torno de 900 mil. Ela viu multiplicar por 12, quase 13 os seus votos de uma eleição para outra. Então a Zambelli cresceu muito, mas mesmo assim, que teve mais de 1 milhão de votos dessa vez, foi o Guilherme Boulos. Bom, mas e o Lula sobre as críticas que o Datena fez? Aqui a coluna vai dizer que pessoas ligadas ao presidente, ela apurou junto com essas pessoas, de que ele não se incomodou com as críticas. Abre aspas. Ele considera que o nome de Datena dá a força que a candidatura de Boulos precisa. É a tal frente ampla contra a extrema-direita, cravou um assessor próximo. Bom, e aí é o seguinte, o Boulos, com o vice do PT, reduz muito as chances de vencer em São Paulo. Para as chances dele serem maiores por lá, teria que buscar alguém mais ao centro, que pudesse atrair o eleitor mais conservador. Por isso é que esse assessor aqui diz que é a tal da frente ampla contra a extrema-direita, embora muita gente acha, e eu discordo disso, de que o Datena seja esse alguém da extrema-direita. O Datena é muito controverso, realmente ele vai para um lado, vai para o outro, fala uma coisa aqui, que agrada alguns setores, depois ele diz algo que agrada também o outro, aí ele elogia o Bolsonaro num dia, no outro elogia também o Lula, aí depois ele critica o Bolsonaro, critica o Lula. Eu já mostrei várias vezes, o Datena já fez críticas duríssimas ao Bolsonaro, tanto que os bolsonaristas mais radicais não toleram o Datena. Inclusive, eles, quando o Datena era candidato, pré-candidato ao Senado, não oficializou, ele não tinha o apoio dos eleitores mais próximos de Bolsonaro, que pelo contrário, iam para as redes sociais levantar lá a hashtag da pena, e trazendo muitos ataques ao apresentador. Então o Datena realmente tem uma posição controversa e, na minha opinião, como o Lula disse aqui, eu tenho que concordar com ele nesse ponto, daria ao Boulos maior competitividade dessa disputa. Voltando à coluna, que vai dizer que a visão de Lula não é exatamente a mesma do PT, que já deixou claro que pode dificultar as coisas se assim se fizer necessário. Por quê? Porque o PT quer a vice. Nesse acordo que fizeram lá do Boulos, que era pré-candidato ao governo de São Paulo, retirou para apoiar o Haddad, o Boulos então exigiu que o PT o apoiasse em 2024, o PT topou, mas nesse acordo, pelo que já foi dito, daqui a pouco eu trago também mais informações, o PT indicaria o vice do Boulos. E aí nessa conversa que o Datena teve com ele, o Datena disse que não exigiu, mas fica meio que subentendido que o Datena gostaria de ser vice do Boulos. E aí
né, se o Lula não veria problemas nisso, tem setores do PT que sim, né, não gostaram da ideia. E sabe assim, quem que já foi especulada como vice do Boulos? Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês verem. A esposa do Fernando Haddad, Estela Haddad. Com todo respeito, mas isso aqui só pode ser coisa do PT pro Boulos perder de novo e não se fortalecer. Né? Que se o Boulos quiser ter lá os 50% mais um, ele vai ter que ter algum vice que, né, tire um pouco dessa rejeição que ele tem junto ao eleitor mais conservador, mais de centro, coisa que o Datena, que eu também duvido que vá aceitar, o Datena poderia, né, trazer esse eleitor que rejeita Boulos, né, para perto dele, e aí sim ele ter os 50% mais um que precisa para vencer as eleições. Porque se for só com gente que tem simpatia pela pauta progressista, vai ser igual. 2020 ele tomou 60-40 do Bruno Covas. O Haddad agora em 2022, disputando o governo de São Paulo, foi para o segundo turno contra o Tarcísio, que nem de São Paulo era, né, fizeram uma campanha expondo isso para a sociedade. Vocês estão votando em alguém que não conhece muito a realidade do Estado e tal, tudo mais, mas tomou 55-45. Então, né, a gente viu, né, nas últimas eleições isso acontecendo por lá. E o pessoal, se aceitar o PT na vice, beleza, o pessoal progressista vai achar o máximo. Mas, né, como é que fica para vencer as eleições? Só que aí tiveram já uma ideia, né? Não, que o PT sempre teve candidato à prefeitura de São Paulo, sempre, nunca apoiou ninguém de outro partido para o governo do estado e também nunca apoiou ninguém para disputar a presidência da República que não fosse do próprio PT. Aí já tem gente falando, não, então peraí, né, se o Boulos quer o apoio do PT, que ele venha para o PT, é o que vai trazer essa coluna aqui nos bastidores. Comenta-se que o PT tem pressionado o Boulos a deixar o pessoal e migrar para o PT para garantir o apoio institucional da sigla. Não, apoio institucional não, né? Aí seria o candidato da sigla, não é apoio, né? Aí é o apoio ao Boulos, né? E não ao PSOL. Boulos nega que vá sair do PSOL. O deputado já deixou claro que não pretende trocar de legenda só para disputar as eleições. O PT, se quiser, vai apoiar e fazer parte do grupo, mas quem encabeça o projeto é o PSOL, teria dito Guilherme Boulos. Só lembrando que o Gilmar Tato, que foi o candidato do PT em 2020, ficou em 6º lugar, né, atrás ali de várias figuras, do próprio Boulos foi para o segundo turno, o Covas, o Márcio França, o Celso Russomano e também Arthur Duval. Todos esses ficaram à frente do Gilmar Tato. O Gilmar é um que está defendendo, não, peraí, o PT é um partido grande demais para não ter candidato, tem que ter candidato em São Paulo sim, então já tem realmente uma disputa, vai ou não vai apoiar Guilherme Boulos. E o Lula mandou um recado para o candidato do PSOL e também para o Datena. Diz aqui a coluna que Lula, em todo caso, autorizou que seus assessores deixassem chegar a Boulos e ao próprio Datena a aprovação de que a dobradinha tem a simpatia do presidente. Mas o petista também afirmou categoricamente que o apresentador precisa sair do muro, apoiar as decisões do governo e, principalmente, se mostrar confiável e não desistir da candidatura outra vez. Realmente o Datena já, né, deu para trás outras 4 vezes, em que ele disse que ia, chegou em cima da hora, não foi. Agora, será que vai? Já fiz aqui alguns vídeos sobre isso. O Datena tem falado como sempre falou, até então não tem mudado em relação a isso. Agora o Cajuru, que é um amigo muito próximo do Datena, ambos, né, o Cajuru foi apresentador, coisa que o Datena continua sendo, eles têm um vínculo muito forte. O Cajuru disse que dessa vez tudo indica que o Datena vai mesmo disputar, porque ele está com mais vontade do que das outras vezes, mas, né, é a palavra do Cajuru, a gente tem que sempre aguardar até quando a campanha começar para não, realmente dessa vez o Datena foi. Agora, sobre o Lula falar aqui que o Datena precisaria apoiar as decisões do governo, né? Como assim? Porque se forem decisões boas, eu não tenho dúvidas, né, que o Datena apoiará e elogiará. Mas daí é querer que o Datena seja um apresentador governista, né? Eu acho que o Datena não vai aceitar, porque, como eu disse, ele critica, elogia, né, as mesmas figuras, não tem problema nenhum em relação a isso. E esse pedido do Lula aqui, esse recado que ele manda, não sei se o Datena vai aceitar. Lembrando que o apresentador está no PDT, que faz parte do governo Lula, mas o partido não impõe que seus quadros, né, deixem de criticar eventuais erros cometidos pelo governo Lula. Inclusive, eu trago aqui a fala do presidente estadual do PDT, lá em São Paulo, o deputado Márcio Nakashima, deputado estadual, que afirmou à Folha que Datena se filiou à legenda para ser candidato a prefeito da capital e não a vice. Disse então: fomos procurados por ele e o que temos de encaminhamento é que ele será nosso candidato. Então, o Márcio aqui, que é o presidente do PDT lá no estado de São Paulo, diz que não tem essa conversa de vice Boulos. O Datena é
o candidato do PDT. Depois do vídeo vazado, o Datena desabafou por mais de 8 minutos lá no seu programa na Band, o Brasil Urgente, e chamou de canalha quem fez o vazamento. Eu já gravei sobre isso, nem vou me estender sobre. E o Boulos lamentou nas redes sociais, né? Então até aqui não é novidade, porque eu já disse aqui em outros vídeos, mas, né, tem algo novo. Depois o Boulos procurou o PT para reafirmar a aliança para 2024 e afirmou ao site Metrópolis, eu não tinha falado disso aqui ainda, que o seu vice será do PT, mantendo o acordo firmado no ano passado. Então, na minha opinião, o Boulos, com o vice do PT, amplia pouco e dificulta a sua vida caso ele queira mesmo vencer as eleições lá na capital do estado de São Paulo. E para fechar esse vídeo, trago aqui um tweet do Antônio Neto, que é o presidente do PDT na capital paulista. Ele tweetou o seguinte: da mesma forma que tenho profundo respeito pela pré-candidatura do companheiro Boulos e pela decisão do PT de apoiar ou lançar quem quer que seja, exijo respeito com a pré-candidatura do PDT com o companheiro Datena. Nós estamos e sempre estivemos do lado oposto ao bolsonarismo. Contamos com os companheiros para derrotar a extrema-direita em São Paulo e construir um tempo de esperança e oportunidades para todos os paulistanos. É claro que tem um monte de petista criticando o Antônio Neto por ter chamado o Datena de companheiro, mas certamente esses mesmos aplaudiram o Lula chamando o Alckmin de companheiro e mais, colocando na vice-presidência o primeiro na linha de sucessão aí. Mas é aquilo, né? Se for para unir, né, com quem tem diferença, para derrotar a extrema-direita, aí para muitos Lula pode tudo e o PDT não pode nada, e nem o Boulos nesse caso aqui, só de ter dialogado com o Datena. Tem muita gente que apoiou Lula Alckmin criticando, achando um absurdo essa aproximação entre Boulos e Datena, sem falar que o Datena foi do PT por 23 anos, o Boulos queria ele como vice em 2020, e para 2024, né, existe essa pequena possibilidade, eu não acredito muito nela, mas tá aí. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham, deixa a opinião de vocês aqui no comentário, ela é sempre muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.